Oh, aleluia. Obrigado, pastor. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui. Me sinto honrado por estar sendo, na verdade, canal de Deus, ou ser canal de Deus na noite para vocês, que são os meus irmãos, que são as minhas irmãs. Na verdade, nós somos irmãos e somos filhos do mesmo Pai. Amém? Você crê nessa verdade? Então, para mim, de fato, é um privilégio, como eu falei. Vou falar um pouquinho do que é o rema, rapidinho, para você compreender. Quem está fazendo rema aqui? O irmão ali, né? Muito fervoroso e muito grato a Deus por esse tempo na escola, né? Por esse tempo que ele está tendo lá. Está fazendo rema lá no distrito. E eu creio que a vida dele não será mais a mesma, como ele acabou de dizer para mim, que não é mais a mesma. Amém? Então, o que é o rema? O rema é uma escola interdominacional. Amém? Qual é o propósito do rema? Aqui em Campina Grande, como em outras cidades e em outras nações, é justamente cooperar com o crescimento, com a maturidade do corpo de Cristo, para que nós possamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Então são 24 matérias. Se você tem interesse, eu vou te dar uma dica. Vai começar as aulas demonstrativas, ou já está começando aqui na sua igreja, mas não perde nenhuma aula demonstrativa e deixa Deus fazer coisas no teu coração. Amém? Então, são 24 matérias que a última, inclusive, eu vou deixar como uma surpresa para você. Amém? Talvez o irmão ali pode te falar. É um privilégio, na verdade, você estar concluindo as 24 matérias do rema. A última, você quem é o professor. Então não fica com medo, não deixa isso te inibir, mas você passa 2 anos se enchendo da palavra e tem palavra suficiente para poder sair de dentro de você. Amém? Mas são 24 matérias maravilhosas, 7 dias que na verdade você tem para concluir uma matéria. São 3 dias por semana, segunda, quarta e sexta. E eu quero te dizer, querido, o que você recebe no rema. Eu fiz o rema 2009 e 2011. E o que eu recebi no rema mudou a minha vida e a vida da minha família por completo. Esse ano nós temos um slogan que é inspiração para viver. De fato, o que é ministrado no rema, ele não é ministrado para você só absorver e guardar como conhecimento natural, mas você recebe para viver. Por isso que aquilo que você recebe no rema não é só para 2 anos. Amém? Mas aquilo que você recebe no rema, de fato, é para a eternidade. Amém? É um conhecimento que serve para a eternidade. E você hoje vai ter uma pequena demonstração de uma aula chamada a autoridade do crente. Você é crente? Se você é crente, você não sabia. Se você sabe, eu queria reforçar e te lembrar. Existe uma autoridade no nome de Jesus que Ele delegou para mim e para você. Amém? O nome de uma pessoa quer dizer muito a respeito daquilo que ela carrega. O nome de uma pessoa quer dizer, está totalmente ligado àquilo que ela pode fazer. Então, você tem um sobrenome, e o teu sobrenome está totalmente ligado àquilo que você carrega, desde a tua infância, não é verdade? Mas deixa eu dizer algo para você. Você nasceu, a Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 6, que o que é nascido da carne é carne. Não é mais novidade para você que você tem um pai e tem uma mãe, é? É não, né? Que você carrega características, talvez até no teu corpo, expressões, às vezes a maneira de sorrir, a maneira de falar, não é assim? Que às vezes você herdou coisas, às vezes não. Se você não foi criado com os teus pais, às vezes muda, não é verdade? Mas se você foi criado com os teus pais naturais, você carrega características dele em você, tanto do pai como da mãe. E é bíblico honrar. Talvez você não goste de algumas coisas. O que você não gosta, você descarta. Mas eu creio que tem muitas coisas boas que você aprendeu com os seus pais. Amém? E se não tem, você com certeza aprendeu com alguém, com as pessoas que você foram educadas. Então, Jesus quando disse, olha, o que é nascido da carne é carne, ele estava falando de uma palavra ali. Deixa eu só tomar um pouco de água. Ele estava falando de uma palavra que nós conhecemos hoje, a medicina com um tempo descobriu, chamado DNA. O que é o DNA? O DNA são códigos genéticos
que são descobertos pela ciência nas células do corpo humano. Ou seja, você carrega dentro de você, na tua carne, no teu corpo, nas tuas células, genética ou códigos genéticos do teu pai e da tua mãe. É tanto que quando alguém descobre que tem um filho, não sabia que tem um filho, o que é que se faz para poder confirmar se aquela criança é filho daquele pai? Diga, DNA. Agora, Jesus disse, olha, o que é nascido da carne é carne. Ou seja, carrega em si o DNA, as características dos seus pais naturais. Mas também ele disse no mesmo versículo, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você pegar essa verdade, eu quero te dizer algo, eu ganhei a noite. Sei que eu vou falar mais coisas aqui. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Que da mesma maneira que nós carregamos características, influência dos nossos pais naturais, quando nós nascemos de novo, nós passamos a carregar as mesmas características do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Eu não sei você, se você se alegra com isso. Você nasceu de novo e da mesma maneira, pisca os olhos aí, nessa mesma intensidade, ou nesse mesmo tempo que gastou para você piscar os olhos, você passou a carregar a própria vida de Deus, o próprio DNA de Deus, a própria influência de Deus, o próprio poder de Deus. Tudo que Deus tem, tudo que Deus pode e tudo que Deus é, você carrega dentro de você. Você entende? Aí é onde entra a questão da autoridade. Não é a autoridade que eu e você nós possuímos, a autoridade do crente, não é na nossa própria força. Alguns costumam dar um exemplo, e eu vou te dar esse exemplo aqui também. Se um policial, um guarda da STTP, chegar diante do trânsito e sem farda, levantar as mãos, o que é que vai acontecer com ele? Os carros vão passar por cima, não é verdade? Se forem motoristas mais educados, estou levando ao extremo para realmente sacudir você. Os carros vão passar por cima. Agora, se ele estiver fardado, basta só fazer assim, ó. Ou simplesmente dar um silvo, ou 2 silvos, que é um apito. O que é que os carros vão fazer? Eles vão parar, obrigatoriamente eles vão parar. Por quê? Porque existe uma lei que respalda a autoridade investida na vida do guarda. Ei, deixa eu dizer algo para você. Existe uma lei, e essa lei está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: para aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe mais nenhuma condenação. Por que não existe condenação? Porque o que opera em nós hoje é a lei do Espírito e a lei de vida. É isso que opera em nós hoje. Por isso que o diabo tem que ceder quando o Filho de Deus está falando. Porque existe uma lei, assim como existe uma lei no natural que respalda uma pessoa com uma farda, revestida com uma farda, e essa pessoa levanta a mão, e quando ela levanta a mão, as outras pessoas têm que obedecer. Existe uma lei no reino do Espírito, querido. Se você nasceu de novo, você nasceu do Espírito, e é a lei do Espírito que promove aquilo que você deseja para viver. Você entende? Então a autoridade que nós possuímos não é na força do nosso braço, não é na nossa sabedoria, mas é naquilo que Jesus conquistou para nós, é naquilo que Jesus nos tornou por dentro. É uma autoridade revestida, ou investida, ou delegada. Compreende? Então, queria que você abrisse comigo a Bíblia lá em João. Nós vamos começar João capítulo 1, versículo 12. Mas rapaz, gostei desse negócio aqui. As letras da minha Bíblia estão neon. Oh, aleluia. Você pode dizer, Deus é bom? Que bênção, irmão. Vamos ler algumas coisas aqui na palavra. Acompanha comigo essa verdade. João capítulo 1, versículo 12. Oh, aleluia.
Depois a gente vai para o 13. 13 não é um número muito bom, não, gente. Mas não, gente, aí, perdoa aí, eu estou brincando. Estou brincando que eu me sinto em casa, amém, Vajuzão? Mas os 13 anos aí, eu amo vocês, viu? Né, Bill? Raposa. Brincadeira, gente, mas vamos para cá, vamos para a palavra. Então, versículo 12 diz: mas a todos, quantos o receberam? Você recebeu Jesus? Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem convicção disso? Então escuta essa verdade aqui. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes. Ei, você não pagou por isso. Você simplesmente decidiu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E porque você aceitou Jesus, Ele te deu. Você entende? Deu-lhes o poder. Essa palavra poder é a palavra eusósia no grego, que significa, deixa eu te dar o significado dela aqui. Significa poder de escolher, liberdade de fazer como se quer, licença ou permissão. Em um guarda de trânsito, ele tem uma lei que dá uma licença para ele, ou uma permissão de levantar a mão e o carro ter que parar. Licença ou permissão. Poder físico ou mental, habilidade ou força com a qual alguém é dotado e que ela possui ou exercita. Preste atenção nisso aqui. O poder da autoridade e direito, que são influência e privilégio. Então existe, a partir do momento que você e eu, nós nascemos de novo, o próprio Deus, por meio de Jesus, Ele nos deu autoridade. O que é autoridade? Influência. Existe uma influência sobre nossas vidas, que se nós andarmos convictos. Você lembra do que você acabou de cantar ainda agora? Onde estou, tu estás também. Se você tiver convicção dessa verdade, querido, que aonde você está, Ele está, porque habita dentro de você, o diabo nunca mais, eu vou dizer isso, o diabo nunca mais vai te humilhar, vai te maltratar. Coisas, é verdade, que pode acontecer, porque o próprio Jesus disse que eu e você, nós não estávamos isentos aqui no mundo de aflições. Mas Ele disse uma coisa, Ele não só parou, Ele não só disse que nós teríamos aflições. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. E é nessa posição de vencedor que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 33, se eu não estou enganado é 32, diz que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Eu vou te dar um exemplo bem natural. Quem joga bola ou quem já foi jogador profissional, nós temos um aqui, sabe disso. Vou citar um nome aqui de uma pessoa, de um jogador profissional muito conhecido, mas eu não sei se ele está casado ou é casado. Cristiano Ronaldo, quem conhece? Quase todo mundo que está aqui conhece Cristiano Ronaldo. Sabe qual é a posição de mais que vencedor? É a posição da esposa dele. Qual é a força que ela faz para desfrutar do que ele conquistou, do que ele conquista? Diga para mim, qual é a força que ela faz? Qual é o esforço, qual é o sofrimento que ela tem para desfrutar do que o nome dela hoje carrega, se ela é casada ou se ele é casado? Qual é a força? Qual é o sofrimento? Nenhum. Simplesmente por ter entrado em uma aliança, ela passa a desfrutar do que o cristiano tem e pode. Compreende isso? Acompanha comigo, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, ou a autoridade, ou a influência, ou ao privilégio de serem feitos filhos de Deus. Você tem convicção que você é filho de Deus, ou que você é filha de Deus? Você tem convicção nessa verdade? Quando aparece um problema, você dá para quem resolver? Você corre atrás de outras pessoas para resolver? Ou você diz: toma pai, que é teu, resolve aí? Para quem você dá para resolver? Se você tem um pai, e se o teu pai tem recursos para resolver tudo que você precisa que resolva no natural,
Você corre para outras pessoas ou você corre para o teu pai? E se você é filho ou filha de Deus, você está correndo para quem? Só que deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Está falando de aliança. Aquele que se une, aliança. Aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele, ou seja, aonde Ele está, eu estou. O que Ele tem, eu tenho. O que é meu é dele. O que é dele é meu. Você entende essa verdade? Então tudo que Deus tem é nosso. É nosso. Você não precisa. Eu sei que você pode recorrer a Ele, mas naquilo que diz respeito ao diabo, você mesmo pode colocar o diabo para correr. Você não precisa estar 1 hora, 2, 3 horas da manhã. Se alguém se endemoniar, você ligar para o pastor. O pastor é filho de Deus? É ou não? Você é filho de Deus? Sim. Nós precisamos honrá-lo, respeitá-lo, admirar a unção que está sobre a vida dele. Mas eu quero te dizer algo, querido. O mesmo poder que está sobre os 5 dons ministeriais, a mesma unção, a mesma legalidade de usar o nome de Jesus está sobre mim, sobre você. Então, versículo 13, versículo 12 ainda. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Diga nome. Diga nome. Que nome é esse? Diga o nome de Jesus. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, ou seja, os quais não simplesmente só nasceram dos seus pais naturais, nem da vontade da carne. Quem sabe que seu pai e sua mãe tiveram alguma vontade para poder fazer você? Porque se você nasceu é porque alguns tiveram, rolou um clima, não é assim? É isso que a Bíblia está querendo dizer, gente. Sem religiosidade nenhuma, rolou um clima entre seu pai e sua mãe, aconteceu alguma coisa para você poder nascer. A semente foi germinada, mas para poder germinar, quem sabe que é casado tem que acontecer um desejo, uma vontade. Amém? Então, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o que é que a Bíblia está confirmando? Que nós nascemos do próprio Deus. Nascemos dos nossos pais naturais, mas nós nascemos do nosso próprio Pai, que é Deus. Amém, gente? Então, o que Jesus disse? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós carregamos a influência de Deus, o poder de Deus, tudo o que Deus tem, tudo o que Deus pode. Nós estamos debaixo dessa influência. Agora, o que é que a Bíblia está querendo dizer quando se fala de autoridade? Vamos refletir algumas coisas aqui. Não sei se você lembra quando Deus foi criar o mundo, Ele começou a falar para as coisas, não é verdade? Falou para o sol, falou para as estrelas nascer, falou para tudo aquilo que existe hoje. Estou só parafraseando para nós não entrarmos lá em Gênesis. Mas ele disse uma coisa muito interessante. Quando Deus foi criar a árvore, Ele falou para a terra. E aí as árvores passaram a existir da terra. Melhorou um pouquinho para você aí? Está dando para escutar melhor? E aí, quando Ele foi criar a árvore, falou para a terra. Quando Ele foi criar os peixes, Ele falou para a água. Deus disse e passou a acontecer. Deus olhou e disse: haja luz, e o quê? E houve luz. Agora, quando Ele foi fazer a mim e a você, nós podemos dizer Adão. Eu sei que na verdade a Bíblia está falando de Adão nesse contexto, mas se hoje fosse acontecer comigo, com você e ele precisasse fazer, ele iria utilizar da mesma forma, posso dizer assim. Amém? E quando ele foi fazer o homem, ele não disse: haja homem. Amém? Quem lembra disso? Que ele não disse: haja homem.
Ele disse: haja luz, a luz passou a existir. Ele disse que haja frutos e as árvores passou a existir. Ele disse que haja os peixes do mar, não é assim? E os peixes passaram a existir. Eu estou querendo só parafrasear para te sintonizar. Mas quando ele foi fazer o homem, ele disse o quê? Façamos o homem, façamos. O peixe vem da água, a árvore vem da terra. E quando ele disse façamos, ele quis dizer que o homem vinha de Deus, ou veio de Deus. Ele disse façamos. Ele não falou para o homem, e o homem passou a existir. Ele de fato com as suas próprias mãos, assim como o oleiro pega no barro, o próprio Deus fez o corpo de Adão e soprou a sua vida em suas narinas. Dá para compreender? O que eu quero te dizer com isso? Se tirar um peixe da água, o que é que acontece? O peixe morre. Se tirar uma árvore da terra, o que é que acontece? Morre. E se tirar o homem de Deus? Você entende? Obrigado, pastorzão. Você entende que se tirar o homem de Deus, o homem morre? Então a minha influência, a influência, a sua influência, que nós temos da parte de Deus, ela só passa a operar de uma maneira mais intensa a partir do momento que nós estamos constantemente em comunhão com Ele. Eu sei que a influência ou a autoridade que nós temos não depende de obras, depende do que Jesus fez. Mas a partir do momento que nós vamos nos relacionando com Deus, vai ganhando mais volume essa convicção, vai ganhando mais força essa convicção dentro de nós. E a partir do momento que nós vamos nos relacionando com Deus, nós vamos ficando mais fortes. Você entende essa expressão? Eu não sei você, mas quando eu era criança e adolescente, eu tenho um irmão que o homem era brigador, gostava de briga. O homem gostava, poderia vir 10 homens, mas ele não tinha medo nenhum, gente. Sério. É um baixinho, não é alto não, mas é um cara metido. Depois que se converteu, eu me converti por meio da vida dele. Pastorzão, me sintoniza por favor, que eu me perdi na hora, tá certo? Tá 9, né? Então, depois que eu me converti, por meio do exemplo de vida dele, graças a Deus que ele parou. Mas eu lembro quando eu era criança, alguém vinha tentar me bater, eu dizia, tudo bem, para aí que eu vamos resolver as contas com o meu irmão. Ei, gente, a partir do momento que você vai crescendo em Deus, na comunhão com Ele, você não vive uma vida mais preocupada, porque você sabe que Deus vai resolver por você. E não só mais resolver por você, Ele te deu legalidade e influência para você também resolver situações. A Bíblia diz que existe todas as coisas que são impossíveis para os homens, são possíveis para Deus. São possíveis para Deus, é verdade? Não existe nada nesse mundo que Deus não possa fazer, concorda? Agora o que a Bíblia diz também, que tudo é possível ao que crê. O que significa isso? A partir do momento que Jesus veio e morreu por mim e por você, e ressuscitou, e nós nascemos de novo, nós entramos na mesma condição e esfera de poder de Deus. Vou dizer de novo, se os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, é um nível. Agora, qual é o nível que Deus opera? Diga fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se Deus está aqui, se todas as impossibilidades humanas são possíveis para Deus, e Ele diz para nós que tudo é possível ao que crê, nós vemos para o mesmo nível de Deus e passamos a agir da mesma maneira que Deus age. Compreende? Então, o que aconteceu? O homem foi criado de Deus, e Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que quando criou o homem, criou com um propósito, diga, dominar, governar. Qual era o propósito de Deus, ou qual foi sempre o propósito de Deus? Que o homem governasse ou dominasse tudo que Deus tinha criado. Nenhum ser humano foi criado por Deus para dominar outro ser humano. Aí às vezes onde está as brigas nos relacionamentos, porque às vezes a gente quer dominar a vida da outra pessoa. E a gente não foi criado por Deus para dominar ninguém.
A gente foi criado por Deus para influenciar pessoas e não dominar pessoas. Agora, o diabo não. O diabo a gente domina. Você entende? O diabo a gente coloca ele no lugar dele. Ei, não é assim não, rapaz. Você entende? Então, quando Deus criou o homem para governar. E o que aconteceu? Só resumindo a história. Gênesis capítulo 3 vai relatar que Adão desobedeceu a Deus. Adão, na verdade, desobedeceu, comeu do fruto, e o homem passou a viver debaixo do pecado, debaixo de maldição. A influência que o homem tinha para governar, para dominar, que fluía da vida de Deus, o que foi que houve? Morte espiritual. Adão passou a viver distante de Deus, separado de Deus, e não mais receber da influência de Deus para dominar a terra, para governar tudo que Deus tinha criado. E o que aconteceu? Ele pegou a autoridade que Deus tinha dado ao homem. A Bíblia diz em Salmo que Deus deu a terra aos homens. Amém, queridos? O que foi que aconteceu depois do pecado? Adão pegou a autoridade por causa do pecado e deu de bandeja para o diabo. Abre comigo Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 5. Você está bem pertinho aí. Passa algumas folhas para trás. Lucas capítulo 4, versículo 5. Oh, aleluia. Você pode dizer, Deus é bom. Oh, aleluia. Aqui é um contexto onde Jesus está sendo tentado pelo diabo. E perceba o que o diabo diz a Jesus. Versículo 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Ei, você não vive só de comida natural. Se você tem convicção que é um ser espiritual, que você nasceu de Deus, você precisa entender que você e eu, nós vivemos das palavras que saem da boca de Deus. E são essas palavras que vai criar um ambiente no nosso dia, uma atmosfera, para que eu e você possamos exercer a nossa autoridade. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, olha o que o diabo disse, preste atenção na sua Bíblia: dar-te-ei toda esta autoridade. Qual autoridade que o diabo está falando? É que ele tem nos reinos do mundo. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Está aí na sua Bíblia? Está aí assim? Quem é que está dizendo que a autoridade foi entregue a ele? O diabo. E Jesus não desfaz isso aqui. Você percebe que Jesus diz: não é bem assim não. Quando é que o diabo recebeu essa autoridade? Quando Adão desobedeceu a Deus. Ele deu de bandeja ao diabo aquilo que era para o homem viver. Porque as pessoas aí fora são dominadas por vícios, por pornografia, por drogas, por prostituição. Por quê? Porque elas não nasceram de novo e elas vivem debaixo de uma atmosfera onde quem reina é o diabo. Você entende? Elas estão debaixo de uma atmosfera de maldição, que quem domina é o diabo, quem exerce influência é o diabo. Não sei se você sabe dessa verdade, mas existe uma grande diferença entre ser criatura e ser filho de Deus. Todas as pessoas que estão no mundo são criaturas de Deus, mas nem todas são filhos. E você sabe que é diferente um relacionamento de amigo para um relacionamento de filho. É diferente um relacionamento de quem simplesmente só conhece Deus, de ouvir falar, para um relacionamento que conhece Deus como filho, de comunhão, de relacionamento.
Então a Bíblia está dizendo aqui que ele disse para Jesus: olha, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Agora abre comigo Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Oh, aleluia! Você pode dizer, Deus é bom. Versículos anteriores, você vai ver a primeira briga de casamento aqui. Por causa da transferência de culpa. Ei, se você é casado, eu te dou um conselho. Não vive transferindo a tua culpa para a tua esposa. Ou se você é esposa, não vive transferindo a tua culpa para teu esposo. Aqui foi a primeira transferência de culpa. Deus chega para Adão e diz: mas rapaz, onde você está? Ei, gente, Deus sabe. Deus sabia onde é que Adão estava. O que Deus estava querendo fazer, por meio da pergunta, era trazer a consciência de Adão, se ele tinha consciência da besteira que fez. Você entende? Você entende? Onde estás, Adão? Ele disse: a mulher que tu me deste, botou a culpa em Deus e na mulher. A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Ei, a responsabilidade é a tua, cabeção. A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto, eu comi. Ou seja, colocou a culpa em Deus. A mulher que tu me deste, foi por causa dela que eu comi. Aí Deus chega para a mulher e diz: o que foi que você fez? Estou parafraseando. A serpente, ninguém assumiu a culpa. A serpente me enganou e eu comi. Aí Deus chega para a serpente não tinha mais em quem colocar a culpa. Amém? O que é a serpente? Essa serpente aqui, você vai ver em Apocalipse capítulo 20, que é o próprio diabo. Às vezes, sem ter conhecimento, eu ficava pensando: como assim? O diabo entrou numa serpente e de fato, na verdade, ele utilizou a serpente mesmo. Amém? Mas eu ficava pensando: mas era o diabo ou era a serpente? Ei, o diabo continua usando o corpo de pessoas? O diabo continua utilizando, às vezes, até animais? Continua. Sabe por quê? Porque, na verdade, gente, isso é do feitio dele, enganar as pessoas. Então, o que acontece aqui? Deus chega para o diabo e dá uma sentença. Na verdade, ele dá uma sentença para o diabo, dá uma sentença para Adão e dá uma sentença para Eva. Agora, quando eu digo Deus dá a sentença, não é que Deus ia fazer. Quando um juiz, diante de um tribunal, ele simplesmente lê uma lei, se for possível, o juiz está dando uma sentença por causa da lei, ou é porque o juiz era mau e simplesmente ele decidiu fazer aquilo que tinha para fazer? Um juiz, quando ele é um juiz que age de acordo com a lei, ele é um juiz bom ou um juiz ruim? Bom. Não é verdade? Então Deus sempre foi um Deus bom, sempre vai ser um Deus bom. Tiago capítulo 1, esse é um versículo que eu encho o meu coração dele quase todos os dias. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus é o mesmo. Ele não muda. Ele sempre foi bom, sempre vai continuar sendo. Porque isso faz parte da natureza dele. Agora o que acontece? Acompanha comigo Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele diz para a serpente, versículo 14, ele diz: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você ouviu em um jornal, ou talvez ao vivo, uma serpente comendo pó? Quantas vezes? Quem sabe que serpente não come pó? Quem é que come pó? Diga: minhoca. Quem come o pó da terra é minhoca. O que é que estava acontecendo aqui? Deus estava deixando claro algo que ia acontecer. O homem foi criado de quê? Do pó da terra. A carne do pó da terra.
Deus estava deixando claro aqui que por causa da legalidade que Adão tinha dado para o diabo ia se alimentar do que a carne, por isso que a gente diz que carne fede, pecado fede, porque o que a carne produz é o que alimenta o diabo. Você entende? Era isso que Deus estava querendo deixar claro. Olha, você vai se alimentar do pó da terra, em outras palavras, aquilo que os seres humanos produzem na carne. Pecado é o que vai alimentar. É ou não, gente? O que é que alimenta o diabo? É o pecado ou não? E quem é que produz o pecado? Diga, carne. Se você quiser ficar mais claro em relação a isso, você vai ter 7 aulas do Rema só sobre essa matéria, para abençoar a tua vida. Então, voltando para cá, versículo 15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Mas aquele que se constitui amigo de Deus, se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Que mulher é essa aqui? Diga, Maria. Bendita, a bem-aventurada. Essa mulher que Deus está aqui já dizendo é algo que Ele ia fazer muitos e muitos anos mais na frente, por meio de Maria. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu, tá, a sua palavra é singular, estou falando de uma pessoa, e o seu descendente. O que é que Deus estava querendo dizer? Que a partir daquele momento, infelizmente, por causa do que Adão tinha cometido, quem ia passar a ser o pai de toda a humanidade não era mais Deus. Lembra do versículo 28 de Gênesis, que a Bíblia diz que Deus disse assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, povoai. Ou seja, em outras palavras, Deus estava dizendo: olha, Adão e Eva, façam filho, ou produzam filhos, debaixo da minha bênção. Se vocês permanecerem, se vocês não pecarem, se vocês não desobedecerem, estou parafraseando, vocês vão produzir filhos debaixo da minha bênção. O que ocorreu? O homem peca e passa a produzir filhos debaixo da maldição. Quem tem maldição, gente? Diga, o diabo. É tão claro e tão verdade que as pessoas que não nasceram de novo, elas não são filhas de Deus. Se não são filhos é porque tem um pai espiritual e o pai é o diabo. Tem algum jovem aqui que não casou ainda? Tem algum jovem que não casou? Não tem? Mas se você tem filho jovem, aconselha com sabedoria. Se o teu filho nasceu de novo, é crente, é cristão, aconselha essa pessoa a não casar com uma pessoa do mundo, porque senão o sogro vai ser o diabo. Vou comprovar para você. João capítulo 8, Jesus chega para os fariseus, e os fariseus se gabando, na verdade, eles estavam ali soberbos, dizendo: nosso pai é Abraão. Jesus diz: Abraão? Depois você confirma em casa. João capítulo 8. Abraão? Se o pai de vocês fosse Abraão, vocês na verdade confirmavam que eu estava fazendo as minhas obras. Mas vós sois filhos do diabo. É assim ou não? Jesus não estava com raiva deles. Jesus simplesmente estava trazendo à tona uma verdade espiritual. Que todo aquele que não nasceu de novo não é filho de Deus. É criatura, mas é filho do diabo. Agora não sai por aí dizendo: ei, você precisa aceitar Jesus, rapaz. Porque se você não aceitar Jesus, você é filho do diabo. Não. Não sai assim. Porque nós não recebemos o ministério da condenação. O ministério da reconciliação informa. A maneira de pregar o evangelho dizendo: ei, Jesus te ama. Ele quer salvar a tua vida. Ele ama você como me ama. Ele ama você. Deus te ama do mesmo nível que ama o próprio Jesus, ao ponto de entregar Jesus por você. Ei, nós não recebemos o ministério da condenação, gente, mas nós recebemos o ministério da reconciliação, de reconciliar as pessoas com o Senhor. E não é condenando as pessoas. Mas eu queria trazer algo para você. Isso é uma verdade espiritual. As pessoas que não nasceram de novo, elas não são filhas de Deus, são filhas do diabo. Agora, voltando para cá para a gente finalizar. Ia finalizar em relação à autoridade do crente. O que é que diz em relação à autoridade do crente esse versículo? Acompanha comigo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, quem? O descendente,
O descendente de Maria, quem é o descendente de Maria? Diga, Jesus. Este te ferirá a cabeça. Como é que tira um poder de uma serpente? Como é que mata uma serpente, ou pelo menos inibe o poder daquela serpente? Como? Se você machucar uma serpente ou esfaquear uma serpente no corpo dela, ela não morre. Concorda comigo? Ela só morre se na verdade ela for danificada na cabeça. Então a Bíblia diz aqui, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que Deus estava querendo dizer aqui? Que ia chegar um momento que o diabo de fato ia ferir o corpo de Jesus. Mas aquilo que o diabo estava fazendo era a maneira do próprio Jesus pisar na cabeça da serpente. O que significa pisar na cabeça da serpente? É tornar o poder do diabo contra mim e contra você inoperante. Além de você ter recebido a autoridade no nome de Jesus, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Amém? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará esse nome. Mas que é um nome que está acima de todo nome. Agora abre comigo Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Oh, aleluia! Versículo 18, Jesus disse assim: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Qual é esse momento aqui? É o momento que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Ele chega para os discípulos e diz: toda a autoridade, toda, foi me dada, tanto no céu como na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Abre comigo Lucas 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Oh, aleluia! Você pode dizer, Deus é bom! Aleluia! Versículo 19 diz: eis aí vos dei. Diga, está falando comigo. Aí vos dei autoridade. O que é autoridade? Influência delegada. Poder delegado. Vou te dar um exemplo de autoridade. A gente vai estar finalizando, faltam alguns minutinhos ainda. A gente não mora no Rio, é verdade. Mas, por exemplo, tem algumas regiões aqui que são consideradas como favela. E dentro de cada favela, quem sabe que tem às vezes um traficante que manda naquele local. Você sabe disso, né? Esse traficante, por mandar naquele local, por ter, na verdade, na palma da sua mão, vamos dizer assim, o medo da população, ele exerce poder sobre aquela população. Não é verdade? Teve um determinado ano desse aí no Rio de Janeiro, que os traficantes estavam, na verdade, com todo o gás, se sentindo os donos do Brasil. Não era assim? Lembra disso? E eles, na verdade, eles tinham poder. Por quê? Porque a própria população, às vezes, de determinada favela, ou de determinada população, dá o poder para aquele traficante. Tem um relacionamento muito bom com ele, e acaba dando poder. Agora, o que aconteceu nesse tempo no Rio? Simplesmente houve um decreto do presidente do Brasil, e disse assim: Exército, vai lá e resolve a parada. Estou parafraseando. Você acha que os traficantes ficaram ou saíram? Se eu não estou enganado, foi no Morro do Alemão na época. Os traficantes ficaram ou saíram? Saíram. Por quê? Porque o exército estava imbuído ou revestido de uma autoridade embasada numa lei, ao ponto de poder, se possível, utilizar todo o poder bélico do país para poder utilizar aquela autoridade. Então existia uma influência delegada sobre os soldados do exército fardados que estavam ali ao ponto de expulsar aqueles traficantes. Você entende a diferença de autoridade e de poder? Um policial, ele só tem autoridade se ele tiver fardado. Você entende? Mas se ele não tiver fardado, ele não tem
a autoridade. Ele pode ter até um poder de uma arma, mas a autoridade é um poder delegado, ou seja, a farda dá uma legalidade para ele poder abordar uma pessoa. Com isso, ele estando apaisando não quer dizer que ele não possa agir em uma determinada situação, você entende? Mas o fato de ele estar fardado vai estar dando legalidade de ele abordar um marginal, de ele abordar pessoas na rua. Compreendeu a diferença de poder e autoridade? O que Jesus diz aqui, olha: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, figuras de demônios. Por isso que eu te disse, se manifestar um demônio na tua família, ou na tua casa, na tua vizinhança, você não precisa ligar para o pastor de madrugada: pastor, vem aqui expulsar um demônio. Não. Se você é filho, se você é filha, você vai dizer: diabo, sai no nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus que tem toda a autoridade que nos foi delegada. Agora, deixa eu também te dizer uma coisa: não é usar o nome de Jesus de qualquer jeito. Por isso que eu disse, você precisa estar em comunhão com o Senhor, para que a convicção do poder que há no nome fique mais forte. Vou te dar um exemplo disso. Lembra lá de Atos, uma passagem que conta sobre 7 filhos de Cefas, eu acho, eu não lembro mais o nome do pai deles, que eles foram expulsar um demônio, e chegaram e disseram: olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. Você sabe a história, né? Eles simplesmente levaram uma pisa e ficaram pelados. Você entende? Agora, eu também lembro de uma passagem de que Pedro e João chegou diante da porta do templo lá, e tinha um aleijado de 40 anos, que aos olhos naturais não tinha mais jeito. O aleijado pede dinheiro, está lá em Atos capítulo 3, o aleijado pede dinheiro a Pedro e a João. Pedro disse: ó, olha para nós. Isso é sinônimo de convicção, gente. Eu não consigo imaginar Pedro dizendo assim: ei, se quiser, olha para nós. Eu não consigo. Olha para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu que tenho, eu te digo, levanta no nome de Jesus. Porque Pedro e João tinham convicção da autoridade que foram respaldados para viver aqui na terra. Ei, é a mesma autoridade que eu e você nós temos no nome de Jesus. Agora diz aqui a Bíblia: eis vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder. E o diabo tem poder, viu? Mas você tem autoridade, que é algo superior ao poder. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada. Você está lendo na sua Bíblia aí? Nada. Aí ele não só para de dizer em nada, ele diz: absolutamente vos causará dano. Você vive com essa convicção? Se você não vive e é filho ou filha de Deus, precisa viver. Ou será que nós saímos aí na rua com medo? Eu lembro de uma vez que os assaltos aqui em Campina Grande estavam tão intensos de celular, que minha esposa assistiu uma reportagem, e nessa reportagem aconselharam trocar o nome. No meu celular, o nome da minha esposa não está como lá, Poliana, que é o nome dela, está como Meu Amor. E no celular dela a mesma coisa. E eu cheguei a determinado dia em casa, olha a influência da TV. Estava lá o nome da minha esposa, Edivan. Eu digo: oxente, o que foi que mudou? Desde quando a gente casou, 13 anos atrás, está aqui com Meu Amor. Porque eu assisti uma reportagem, aí eu fui ministrar a palavra para ela e trazer ela de volta para aquilo que ela já sabia. Mas, querida, a gente não precisa estar andando com medo. Aonde estou, tu estás também. Você tem convicção que aonde você está, Deus está também? Você tem convicção que ela habita dentro de você? É bem verdade que a gente não vai andar como imprudente. Não. Mas eu também não vou andar com medo. Eu preciso entender que a Bíblia diz que existem anjos ministradores trabalhando ao meu serviço e ao teu serviço. Para finalizar comigo em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Quero te dizer que você não só tem autoridade no nome de Jesus,
Mas quero te dizer nessa noite que, se você não sabia, o diabo não tem legalidade de tocar na sua vida. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: visto, pois, que os filhos, diga, está falando comigo. Você é filho? Você é filho, diga, está falando comigo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Lembra alguma coisa para você? Lembra? Lembra a ceia, né? A ceia, diga, a ceia fala de mim. A ceia fala de Jesus, mas fala do que Jesus fez em meu favor e o teu favor. Então, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Para quê? Qual foi o propósito? Aqui está revelando também o propósito de Jesus ter morrido e ressuscitado. Aqui também está revelando o propósito da ceia. Da ceia que você, uma vez por mês, vem aqui na igreja e você lembra da morte de Jesus. Qual é o propósito de lembrar da morte de Jesus? É para ficar como se fosse no funeral? Não. Olha, vamos ver aqui. Participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Diga, estavam. Eu não estou mais, você não está mais sujeito à escravidão. Somos livres no Senhor para viver para Ele. Agora, tem duas verdades que eu queria que você observasse aqui. Primeiro, a Bíblia está dizendo que pela morte de Jesus, Jesus por sua morte destruiu o diabo. Gente, o diabo foi destruído? Não, né? Ele continua operando aí, ele continua agindo aí, fazendo as coisas erradas dele, não é verdade? E por que a Bíblia está dizendo que Jesus, por meio da sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo? Sabe o que significa essa palavra aqui? É que por meio da morte de Jesus, o próprio Jesus paralisou, inibiu, tornou o poder do diabo inoperante contra mim e contra você. Eu não sei se você entendeu, eu vou dizer de novo. Jesus, por meio da sua morte, tirou o poder do diabo contra mim e contra você. Então eu e você não só temos autoridade sobre as obras para desfazer as obras do diabo, mas além da autoridade, além da vida e da influência que nós temos de Deus para desfazer as obras do diabo, o diabo também não pode e não tem legalidade de tocar a minha vida e a tua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode celebrar essa verdade? Jesus morreu a nossa morte para desfrutarmos a sua vida. Mas não só desfrutarmos a sua vida, mas temos convicção que o diabo não pode, a não ser que nós, eu e você, agimos na carne e damos legalidade para ele. Mas se nós andarmos no Espírito, o diabo não pode tocar a minha vida, nem a tua vida, nem a vida dos seus filhos, nem a vida das pessoas que você tem aliança. Oh, aleluia! Você pode dizer, Deus é bom! Oh, aleluia! Pode vir, pastorzão. Obrigado, gente. Faz o rema, recebe mais de Deus. São 7 dias só sobre essa matéria. Tem 24 matérias para você ser encharcado da palavra e viver essas verdades. Deus abençoe. Uma noite abençoada. Amo vocês em Cristo. Pastor, aleluia! Aí pelo tempinho aí passado, viu? Amém. Glória a Deus, gente. Queria chamar o louvor já aqui. Amém. Nós vamos ministrar dízimo e oferta. Você está pronto? Quando sabe aqui que o diabo não tem